de sistemas operacionais da turma 132, no dia 14/4/2020. Hoje nós vamos começar a falar de conceitos, né, características de algoritmos de escalonamento, que está voltado para a parte de gerência de processador, no tema 6 da matéria de sistemas operacionais, tá ok? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui do slide, para a gente já começar a falar lá no nosso slide sobre o assunto de hoje, tá ok? Eu acho que é esse daqui. Vê se vocês vão enxergar o slide aí. Todo mundo vendo? Sim. Então vamos lá. Hoje a gente vai começar a falar a primeira parte de sistema de gerenciamento do processador, né? Tem muita relação com o que a gente falou na semana passada, quando a gente fez a revisão de estados de um processo, né? E hoje a gente vai ver como é que algumas características, algumas definições que são fundamentais para as situações que a gente vai ver daqui para frente, a partir das próximas aulas, tá bom? Então tá lá, as funções básicas desse gerenciamento do processador, tá lá. A política de escalonamento de um sistema operacional tem algumas funções básicas, como, primeiro, manter a UCP ocupada a maior parte do tempo. Então, isso a gente vem falando desde o primeiro dia de aula, que das funções principais do nosso sistema operacional é garantir o melhor uso da UCP, garantindo que ela não fique ociosa durante muito tempo. Balancear o uso dessa UCP entre vários processos, pois a gente está trabalhando num sistema multiprogramado, né, com vários processos concorrendo ao uso da UCP. Balancear o uso da UCP entre os processos, fazer com que um processo só não detenha essa UCP e fique com ela eternamente. Privilegiar a execução de aplicações críticas. Então, a gente vai ver que a partir desses algoritmos de escalonamento que a gente vai falar a partir da próxima semana, a gente consegue priorizar aqueles processos que, por definição antecipada, né, de quem está implementando o sistema operacional, definiu que alguns processos precisam ter prioridades maiores. Por exemplo, lá dentro do sistema operacional, no núcleo, ele diz o seguinte, que os processos gerados pelo sistema operacional apresentam sempre prioridade maior do que qualquer processo gerado por uma aplicação. Então, a gente sabe que, aparecendo um processo do sistema operacional, ele tendo maior prioridade, ele vai entrar no lugar daquele processo que está em execução. Tá legal? E o objetivo maior deles todos é oferecer tempos de resposta razoáveis para o usuário, para que o usuário se sinta satisfeito, né, com o tempo de resposta de uma ação que ele está realizando na máquina e que a UCP é o principal responsável por esse tipo de resposta. Tá ok? Então vamos lá. Entrando nessa parte de conceitos, né, que a gente precisa entender, dois conceitos assim principais, que isso vem muito em enunciados, né, de alguns exercícios que a gente vai fazer para frente, é a classificação de processos. O que é tratado como um processo do tipo CPU-bound, o que é tratado como um processo do tipo IO-bound. A própria definição aqui já dá uma adiantada, tá lá. Ó. O processo CPU-bound diz lá, é aquele processo que tem o uso intensivo de CPU e realiza pouca entrada e saída. E o processo de IO-bound é o inverso, é aquele que é orientado à entrada e saída, e realiza muitas operações de entrada e saída. Então, o que significa? Ele passa mais tempo realizando operações de entrada e saída do que efetivamente dentro da CPU. Pô, Sobral, mas como é que isso pode acontecer? Eu preparei uma dinâmica aqui para a gente poder exemplificar isso, já que a gente não tem o quadro, né, o quadro branco lá para a gente poder representar. Eu vou ver se eu consigo mostrar isso para vocês de uma forma um pouquinho assim, mais dinâmica aqui, né? Deixa eu ver se eu vou botar aqui meu quadro e vou compartilhar com vocês. Então, peraí. Deixa eu compartilhar agora. Eu botei aqui no Paint, que foi a ferramenta que eu achei assim mais fácil. Então tá aqui, vê se vocês enxergam aí esses dois gráficos que estão aí. Sim. Tá aparecendo o Paint aí? Então, beleza. Imagina que isso aqui é um gráfico, né? Aqui na linha horizontal a gente está representando a linha de tempo do nosso processador e aqui na linha vertical a gente vai representar os processos que a gente vai estar executando. Então, o enunciado dessa primeira tarefa, de uma forma assim bem resumida, né? Eu coloquei aqui que a gente tem 4 processos, P1, P2, P3 e P4. O tempo de execução de cada um deles,
10 unidades de tempo, 5 unidades de tempo, 10 unidades de tempo e 5. E o P2 faz uma impressão no tempo 4. Então, de 5 unidades, ele no tempo 4 vai parar e vai fazer uma impressão que dura 10 unidades de tempo. Aí depois vem P3 com 10 unidades, P4 com 5 unidades. Ele é tempo compartilhado com quantum aqui de 5 unidades de tempo, não é isso? Então, bem parecido com aquele último exemplo que a gente fez na aula passada, quando a gente falou de mudanças de estado de um processo, né? Então, vamos lá. Deixa eu só tirar o som do meu telefone aqui. Então, beleza. Vamos lá, vamos começar a representar isso aqui só para a gente identificar um processo do tipo IO-bound e um processo do tipo CPU-bound. Vamos ver se eu consigo fazer aqui como eu fiz mais cedo, ver se a gente consegue representar melhor isso. Então, tá aqui, ó. Vamos supor que esse aqui é o meu processo 1, tá legal? Fiz aqui 5 unidades de tempo do processo 1, seguindo o quantum dele, eu vou fazer agora o processo 2. Então, vamos lá. O processo 2 está aqui. Usei mais 5 unidades de tempo, só que o processo 2, por ele fazer uma impressão aqui no tempo 4, ele não vai concluir as suas 5 unidades de tempo. Então, ele vai até 4 unidades de tempo. Então, vamos representar esses tempos aqui só para a gente poder entender. Então, esse primeiro tempo aqui ele foi até 5. E o segundo processo aqui foi até 9, porque ele só fez aquelas 4 unidades de tempo. Tá legal? Desse jeito aí, vocês estão conseguindo acompanhar? Legal? Sim ou não? Tá sim, professor. Segue aí. Tá ótimo. Beleza. Deixa eu só ver se eu consigo chegar esse pouquinho para cá para não interferir na outra aqui. Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos para o P3 agora. Então, a gente está fazendo um revezamento entre eles. Então, vai entrar agora o P3. P3 vem aqui, como ele não tem nenhum tipo de interrupção, ele vai executar aqui as suas 5 unidades de tempo, como foi P1, e vai até aqui 14, né? Então, vamos lá, vamos botar aqui a unidade de tempo 14. Foi até onde ele foi, né? Beleza. Até o 14. E por último, a gente vai passar aqui para o P4, que vai também fazer suas 5 unidades de tempo e vai até 19, não é isso? Então, vamos lá. Ele foi até a unidade de tempo 19. Ué? Espera aí que eu marquei errado. Então, ele foi aqui até 19. Só um minuto para eu ajustar aqui. Legal? Então, fizemos aqui a primeira rodada. Só que o que acontece? Durante esse tempo que a gente está executando aqui, P3 e P4, o que aconteceu? P5 ainda está aqui em andamento, fazendo a sua impressão que dura 10 unidades de tempo. Enquanto ele está fazendo essa impressão, qual é o estado mesmo do processo P2? Só para a gente dar uma recordada da semana passada. Qual é o estado do processo, né? P2? Espera, perfeitamente. O processo que está fazendo uso de algum dispositivo de entrada e saída, ele se encontra no estado de espera. Então, ele entrou no estado de espera quando? No tempo 9, e ele vai terminar quando? No tempo 19, não é isso? Então, vamos lá. Ó, P1 já falta mais 5 unidades de tempo. Então, vamos lá, vamos fazer as outras 5 unidades de tempo de P1 aqui, que ele vai agora... Espera aí, eu esqueci de marcar aqui a figura. Vamos lá. Ele vai fazer aqui mais 5 unidades de tempo de P1 e vai parar aqui em 24, não é isso? Então, vamos lá. Ele parou aqui em 24. Depois vem P2. Falta quantos de P2 para ele poder concluir? Vamos, pessoal. Falta 6. Falta aí. Falta um, né? Não, só falta uma unidade. Olha aqui, vamos voltar aqui em cima, ó. P2 tinha 5 unidades de tempo, não é isso? Ele fez 4 aqui, ó, de 5 a 9, e fica faltando somente uma unidade de tempo aqui para ele poder concluir. Vê aí se vocês conseguiram visualizar, enquanto eu puxo esse número um pouquinho para cá, só para dar para botar o 25 ali. Vê se todo mundo conseguiu enxergar aí. Por que só faltava uma? Ah, sim, verdade. Sim? Sim.
Beleza. Então, fechamos aqui com 25 P2. Agora vamos para P3. P3 falta quantas unidades de tempo para ele fechar? 5 unidades de tempo, não é isso? Então, vamos lá. P3. Essa daqui vai de 25 até 30 unidades de tempo. Tá aqui, 30 unidades de tempo. E a gente fecha a nossa representação. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui agora. Olhando para cá. Quanto tempo o nosso processo 1 demorou para ser concluído? Processo 1. Quanto tempo ele demorou para ser concluído? Hein? Peraí que tem que contar. 5, 9, 14... Não. É só olhar aqui. Ó. Quanto tempo ele demorou? Ele não está terminando aqui no 24? Olha aqui, eu vou fazer uma setinha aqui para vocês poderem ver. Olha aqui. Não, tudo bem, ó, entendi. Aqui, ele terminou aqui no 24. Então ele aqui, levou 24 para concluir, não é isso? 24 unidades de tempo para ele ser totalmente concluído. Tá certo? Tá. Entendi. Então vamos lá. P2 demorou quanto tempo para ser concluído? 25. P4 demorou quanto tempo para ser concluído? 19 unidades de tempo. Vocês estão percebendo aí quais são os tempos de conclusão de cada um deles. Como é que a gente vai caracterizar o que é um processo CPU bound, o que é um processo IO bound? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui em cima, nesse tempo que está aqui. Ó. P1 ficou ele tem quanto tempo para ser executado? São 10 unidades de tempo, não é isso? Ele ficou em quanto tempo aqui no tempo de execução dele até o tempo 24, quanto tempo ele ficou no estado de espera? P4 ficou quanto tempo no estado de espera? Fazendo uso de um determinado dispositivo de entrada e saída. P1. P1? Ele fez algum uso de entrada e saída? Não. Não. Aqui, olha aqui no enunciado, não tem nada aqui indicando que ele fez acesso a um dispositivo de entrada e saída. Então, as 10 unidades de tempo que ele ficou dentro da CPU caracterizou o quê? Que ele estava em execução e ele não foi interrompido em momento nenhum. O que caracteriza um tipo de processo CPU bound? É aquele processo que passa mais tempo na CPU do que fazendo um acesso a um dispositivo de entrada e saída. Como ele não fez acesso nenhum a dispositivo de entrada e saída, eu posso dizer aqui que o tempo de I/O dele, de saída aqui, é 0. Então, ó, o I/O desse processo é igual a 0. Então, o que acontece? O tempo de execução dele é maior do que o tempo de I/O, de entrada e saída. Então, esse é um tipo de processo que a gente chama de CPU bound. Vamos para P2 agora. P2, olhando aqui. Ó. P2 precisa de quanto tempo de CPU para ele ser executado? Ele precisa de 4. Não, para ser executado completamente. Ah, tá. 5 unidades de tempo, não é isso que a gente consegue enxergar aqui? Ó? Isso. 5 unidades de tempo. E quanto tempo ele fica no dispositivo de entrada e saída? 10 unidades. Então, olha só, ele ficou só 5 unidades executando na CPU e 10 unidades no dispositivo de entrada e saída. Ele está mais tempo no dispositivo de entrada e saída do que efetivamente executando dentro da CPU. Então, a gente diz que isso é um processo do tipo I/O bound. Tá legal? Beleza, conseguiram identificar a diferença de um para o outro aí? Sim ou não? Sim, só que essas contas que o senhor fez, eu não estou conseguindo entender. Mas essa quais de 5, contas? 9, 14. Essa do gráfico. Então vamos lá, vou mostrar aqui. Ó. Vamos tentar representar aqui novamente. Olha só. Eu estou dizendo que o meu quantum do meu processo aqui ó, é igual a 5. Quer ver? Ó? Vamos botar aqui. Certo. Ó, tá aqui. O meu quanto é igual a 5.
Significa o quê? Que cada processo só pode executar no máximo 5 unidades de tempo. Então vamos fazer a sequência aqui. Vou começar aqui com P1. P1 não é 10? Então P1, ao invés de eu fazer os 10, por conta desse quanto aqui, eu só vou conseguir fazer 5. No máximo 5. Aí passei para P2, que é o de baixo. Quando eu entrei no P2, ele diz que no tempo 4, ele sai para fazer uma impressão. Então, olha, das 5 unidades de tempo, ele não vai gastar as 5, ele só vai gastar 4. Então, vai de 5 a 9. Ah, Sobral, mas ele não tinha direito a 5? Sim. O 5 é o limite máximo. Mas como ele só vai usar 4 nesse primeiro momento, ele só usa os 4. Eu não vou ficar uma unidade parada aqui. Aí eu já puxo o P3. Então, vamos lá. P3 está aqui. Vou fazer os 10 de P3? Sim ou não? O que você acha? Não, porque o máximo é 5. Maravilha. Então, aqui, de 9 a 14, ele fez mais 5, que é a de P3. Ela está subindo aqui na escalinha. P1, P2 e P3. Fiz mais 5. Depois eu entrei em P4, que vai de 14 a 19. Ele fez completo o P4, porque só eram 5 unidades de tempo. Então, terminamos aqui em 19 a primeira rodada. Vê se até aqui você foi. Ah, tá. Beleza. Entendi. Beleza? Sim. Então, vamos lá. Vamos voltar lá para cima agora. P1... mais 10 unidades de tempo, ficou faltando 5, ele faz as 5, de 19 a 24. De P2, não eram 5, ele fez 4, ficou faltando 1, então ele vai de 24 a 25. E por último, para fechar, P3, faltou 5, vai de 25 a 30. Ok? Certo. Se você somar os tempos aqui, de cada um dos processos, 10 mais 5, 15, mais 10, 25, mais 5, 30. É o total certinho que deu aqui. Beleza. Obrigada. Tá legal? Foi? Então vamos voltar lá no nosso slide agora, daqui a pouco a gente volta para cá. Professor, Sobral, eu posso fazer uma pergunta? Fala aí. Esse quanto, sim, claro. Falando dos processadores atuais hoje, nas características do processador, eu consigo saber essa informação? Provavelmente você não vai ver isso no processador, porque isso quem define é o sistema operacional. Esse entendi. quanto que vai definir é o próprio sistema. É ele que vai, através de alguma configuração lá do sistema operacional, que você define isso. Normalmente, os sistemas operacionais proprietários, a gente não consegue fazer. Mas os sistemas operacionais abertos, a gente consegue configurar isso sim. Entendi. Tá legal? Então vamos lá, deixa eu botar aqui para a gente apresentar de novo. Vocês estão no slide novamente? Sim, apareceu aqui. Apareceu? Sim. Beleza. Então vamos lá. O próximo critério que a gente vai falar é sobre throughput. O que é o throughput? O throughput nada mais é do que uma métrica que a gente faz a partir dos critérios de escalonamento para medir a vazão do teu processador. O que é a vazão? É a quantidade de processos que ele consegue executar dentro de um instante de tempo X qualquer, que seja a sua métrica lá. Então ele bota aqui que quanto maior é esse throughput, maior é o número de tarefas executadas e a maximização desse throughput é sempre uma questão desejada quando a gente fala de projetos de sistemas operacionais. É a gente sempre tentar maximizar a quantidade de processos que a gente consegue executar. Então vamos voltar lá no nosso exemplozinho lá, para ver se por lá a gente consegue entender isso melhor. Vamos interromper aqui o compartilhamento. Compartilhar de novo a tela lá do meu Paint. Vamos lá, cadê? Do aplicativo. Vamos fazer esse processo aqui do lado para a gente poder fazer uma comparação e entender esse conceito aqui de throughput. Então vamos lá, como é que ficaria esse ordenamento aqui, né? Com relação ao critério que eu estou utilizando, que é esse aqui, SJF, que é ordem crescente. Então, eu vou colocar do menor processo para o maior processo. Então, vamos lá, vamos ver como é que isso aqui fica. Quem seria o primeiro processo aqui a ser executado? Do menor para o maior. Quem vocês acham aí que vai começar? Né? Mas o P2 não tem o mesmo tamanho? Você está falando mas teria uma tempo. fila, né? Isso, então vamos lá, essa fila é importante, vamos chegar já nela.
Vamos lá, eu tenho aqui P1, P2, P3 e P4. O meu critério de escalonamento, lembra que eu falei do escalonador na semana passada? A gente vai ver vários critérios. O critério que o meu escalonamento está definindo agora é, eu vou colocar isso em ordem crescente, vou fazer do menor para o maior. Aí ele vai escolher, dentre os processos que estão no estado de pronto, quem é o menor. Qual é o menor deles 4 aí? Hein? O que vocês acham? P2? Ó, eu tenho P2 e P4. Os dois são do mesmo tamanho, não é isso? Isso. Então, Eu acho quem é que que vai... P2. P2, perfeitamente. Porque sempre que houver um empate, todo o critério de desempate a gente utiliza sempre o quê? O FIFO. Quem é que chegou primeiro, P2 ou P4? É o P2. P2. Então, a gente P2. começa por P2. Então, vamos lá. Ó. Entramos aqui, fizemos aqui o P2. Ok? Já comecei como P2, o processo mais alto, 5 unidades de tempo. Vamos marcar aqui para a gente não se perder. Então, vamos lá. Aqui, ó. P2, 5 unidades de tempo. Então, já executei 5 unidades de tempo aqui de P2. Quem é o próximo? P4, não é isso? Então, veja, aqui eu não tenho quanto. Estou fazendo o processo inteiro, tá legal? Então, vamos lá. P4 está aqui em cima. Espera aí, deixa eu fazer aqui que eu fiz besteira. P4 está aqui, né? Vamos começar aqui. P4 vai de 5 até quanto? 5 até 10. Beleza, então fechamos os dois menores. Agora eu tenho P1 e P3. P1 e P3 aqui, qual é o que a gente vai fazer primeiro? P1. P1, pela ordem lá, é P1 que, considerando a ordem de chegada, P1 foi o que chegou primeiro. Então vamos colocar P1 um pouquinho mais largo aqui, indicando as 10 unidades. E P1 está terminando em quanto aqui? P1 está terminando em 20 unidades de tempo. Tá legal? E quem é o próximo para a gente fechar? Nesse caso aí não tem o quantum não, né? Não tem quantum. O quantum a gente só usou no anterior. Então vamos lá. Quem é o último aqui para a gente fazer? É o P3, né? Então P3 vai começar, deixa eu botar aqui num valor intermediário, né? Então P3 está aqui, que vai de 20 até quanto? A 30, maravilha. Então tá lá, o 30. Legal? Dá uma olhadinha para cá. Agora eu quero fazer o seguinte com vocês, para a gente visualizar esse conceito do throughput. Eu vou fazer uma linha vermelha aqui, só para poder marcar, para a gente poder ver. Olha aqui, ó. Deixa eu botar aqui, vou botar ela um pouquinho mais grossa, para ficar mais fácil. Ó, eu vou fazer uma linha aqui no tempo 20, tá legal? Vou simbolizar aqui o tempo 20 aqui. Ela ficou um pouquinho torta. E vamos botar o tempo 20 aqui, só para a gente poder entender. Eita ferro, peraí. Não saiu legal, não. Aqui. Vamos supor que aqui está meu tempo 20, ok? Então tá lá. Tempo 20 aqui, tempo 20 aqui. Quantos processos eu concluí nesse primeiro modelo aqui, concluídos, tá? No tempo 20? 3, né? 3? Vê direitinho. Concluídos. Concluído. 4. Não. Não. Peraí, desculpa. Você tá falando... desse lado. Tá. Tô pensando que era do outro lado. Esse lado daqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês poderem ver. Olha aqui. Esse processo daqui. 5. Esse processo daqui. Quantos processos eu terminei, nesse exemplo, né? Quantos processos eu terminei no tempo 20? Que eu concluí. Para mim, ainda continua sendo 4. Como é que é? Para mim, continuam sendo 4 processos. 4 processos? Então vamos lá. Não, Vamos lá aqui. É um só, professor. Isso. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Ó. Peraí, deixa eu pegar a setinha aqui. O processo 1, nós terminamos ele aonde? Aqui, ó, no tempo 24. Vê se não foi o processo 1, nós não terminamos aqui. Processo 2, nós terminamos aonde? Aqui, ó, no tempo 25. Processo 3, nós terminamos aonde? No tempo 30. Então, no tempo 20, quantos processos eu terminei? Só um, P4. Só um processo, que foi o P4. Tá legal? Vamos ver esse desenho aqui do lado agora. Olha aqui, ó. Vamos fazer a representação aqui nesse. Vou fazer aqui agora de, sei lá, azul. O exemplo azul aqui que eu estou marcando aqui com azul. Então, olha só. Onde é que eu terminei o processo
5. Desculpa, onde é que eu terminei o processo 2? No 5. No tempo 5. Onde eu terminei o processo 4? No tempo 10. Não é isso? Onde eu terminei o processo 1? No tempo 20. Então, até o tempo 20, quantos processos eu concluí realmente? 3. 3 processos. Então, perceberam aqui? Esse modelo que está aqui, o SJF, apresenta uma vazão maior do que esse processo que está aqui do lado. No tempo 20, foi uma métrica que eu defini. Até o tempo 20, eu consegui concluir 3 processos utilizando essa ordem crescente, e utilizando só o tempo compartilhado do outro lado, eu só consegui concluir um processo. No tempo 20, eu só consegui dar resposta a um único usuário de um processo que estava rodando. Conseguiram entender aí o conceito do throughput? Sim ou não? Sim, sim. Sim, tranquilo? Maravilha? Sim. Então, beleza. Vamos. Oi. Só uma pergunta. O throughput é o azul, certo? Não, o throughput é a quantidade de azuis que eu tenho antes da linha vermelha. Tá. Aqui, ó, quer ver? Eu vou marcar esse vermelhinho aqui só para você poder identificar. Olha aqui. Esse processo P4, eu terminei ele aqui, ó. Então, antes da linha vermelha, nesse que está vermelho aqui, que está com tempo compartilhado, quantos processos eu tenho antes da linha vermelha? Somente um. Quantos processos eu tenho antes da linha vermelha aqui? Incluindo a linha vermelha? 3 processos. Então, nesse caso aqui, no SJF, né, a gente tem uma vazão maior do que no anterior. Tá. No caso, o azul, essa estrutura que você montou do azul se chama SJS, não é isso? SJF. É Short Job First. Isso nós vamos falar na próxima semana. Tem toda uma definição disso aí. Mas eu só precisei adiantar para poder mostrar esse conceito de throughput para vocês. Mas nós vamos voltar a falar sobre isso na próxima aula. Tá legal? Não, beleza. Então vamos voltar lá no nosso slide. Deixa eu descompartilhar. Ué, ele não quer deixar eu compartilhar mais? Aí, ficou meio lento aqui o negócio. Compartilhar. Então, falamos aqui de throughput. Agora vamos para o próximo. O próximo é tempo de processador. O tempo de processador é o tempo que o processo leva no estado de execução durante o seu processamento. As políticas de escalonamento não vão influenciar no tempo de processador de um processo, sendo este o tempo função apenas do código da aplicação. Esse tempo de processador é o que a gente colocou lá no enunciado dos 2 exemplos, como processo 1 era 10 unidades de tempo, processo 2, 5 unidades de tempo, processo 3, 10 unidades de tempo, processo 4, 5 unidades de tempo. Quer ver? Vamos voltar lá só para a gente poder mostrar esse tempo de processador, como ele não interfere. Olha aqui, ó. Deixa eu voltar lá no meu Paint para vocês poderem ver. Aqui, né, do aplicativo. Cadê? O Paint está aqui. Não, o Paint é esse. Olha aqui. Todo mundo está enxergando o Paint aí de novo? Nos 2 modelos que a gente fez? Olha só. Nesse esquema que está aqui, né? Que está marcado aqui com vermelho em volta. Qual é o tempo de processador aqui de P1? É 10 unidades de tempo. Se a gente olhar aqui no gráfico, ele fica efetivamente 10 unidades de tempo dentro da CPU. 5 unidades de tempo aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo marcar isso aqui para vocês poderem ver. Olha aqui, ó. 5 unidades de tempo. Opa, não veio. 5 unidades de tempo aqui e 5 unidades de tempo aqui. Não é isso? Então veja que ele ficou aqui, ó, dentro da CPU só as 10 unidades de tempo. Quando a gente muda o modelo para cá, estou mudando o critério de escalonamento. Eu saí de um tempo compartilhado e estou entrando no SJF. Olha aqui quanto tempo ele fica dentro do processador. De 10 a 20 também. O que indica isso? Que independente do critério que eu esteja utilizando, independente do algoritmo de escalonamento que eu esteja usando, o tempo de processador ele é fixo, ele não vai mudar. Ele pode estar particionado, ele pode ser o último a ser executado, mas se o tempo de processador dele é 10, o tempo de processador dele vai ser 10 em qualquer critério de escalonamento. Tá legal? É o tempo que o processo precisa para ser executado.
Então, quanto tempo ele vai ficar dentro do processador, isso é, na verdade, invariável, tá legal? Independente do critério de escalonamento que a gente vem utilizar. Todo mundo visualizou isso? Sim? Então, vamos voltar lá no nosso slide. Outra ferramenta aqui para demonstração. Aí fica atrasando um pouquinho, mas vamos lá. Esse foi o tempo de processador. Agora a gente tem o tempo de espera. O tempo de espera é uma característica assim, bastante interessante. A gente vê vários exercícios que levam em consideração esse tempo de espera, porque ele é mais complexo para a gente poder entender. Tá lá, é o tempo total que um processo permanece na fila de pronto ou na espera por um determinado recurso. Aqui está o grande detalhe, tá certo? Que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente estiver falando em qualquer exercício ou qualquer exemplo de tempo de espera. O tempo de espera é, olha, vou ler novamente, tempo total que um processo permanece na fila de pronto ou na espera por um recurso. Então, quando a gente falar que o processo está no estado de pronto ou está no estado de espera, nesses dois estados, a gente está somando o tempo de espera daquele determinado processo. Tá legal? Vamos tentar ver isso lá naquele exemplo, para ver se facilita mais? Vamos lá. Ó. Vamos nesse primeiro modelo que está aqui. Tá legal? Esse primeiro aqui que está envolvido aqui com uma linha vermelha. Vamos pegar aqui, processo 1. Tá ok? Deixa eu só selecionar aqui. Processo 1. Processo 1 tem quantas unidades de tempo aqui? 10 unidades de tempo, não é isso? Quando ele executou 5 unidades de tempo aqui, ele saiu aqui porque terminou o seu quanto, não foi isso? E ficou esperando até o tempo 19 para ele voltar à sua execução, não é isso? Quando ele volta à execução, ele faz as 5 unidades de tempo que ele tinha que executar. Então, aqui, de 5 até 19, ele ficou em que estado aqui, o processo 1? De espera? Não. 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 Quando ele é interrompido pelo tempo, pelo término do tempo, ele vai para o estado bloqueado, né? Não, bloqueado é a mesma coisa do que pronto. De pronto. Pronto ou apto. São os dois nomes que a gente utiliza. Então, ó, de 5 a 19, ele ficou no estado de quê? De pronto. Quando a gente falou do tempo de espera lá, ele soma o quê? O tempo de espera mais o tempo no estado... o tempo de espera é o tempo de pronto mais o tempo no estado de espera. O processo 1 ficou no estado de espera em algum momento aqui? Sim ou não? É só pensar, ele só entra no estado de espera se ele for fazer alguma busca a um dispositivo de entrada e saída. Ele fez alguma busca? Não. Então ele só tem o tempo total de quê? O tempo total de pronto, não é isso? Então, grava aí, ó, o tempo de espera, que aí é somando tudo, pronto e espera, do processo 1 é igual a quanto? Vê aí. 5, né? Não. Não. Peraí. O tempo de espera. Que é o tempo que ele ficou no estado de pronto. P1 está no estado de pronto. Não, ele espera 0, né? Não. Olha aqui, ó, vou marcar aqui para vocês poderem ver. Ó. Vou fazer uma linha aqui. Fazer uma linha, sei lá, azul aqui para dar para mostrar para vocês. Ó. Ele ficou daqui até aqui esperando. No estado de pronto para ele poder voltar a sua execução, a segunda parte da execução aqui. Tá, então, soma esse tempo aqui, ó, de 5 a 19, são quantas unidades de tempo? 14, né? 14 unidades de tempo. Todo mundo conseguiu entender aí o que é o tempo de espera? Sim ou não? Não, eu entendi. A questão toda é que confunde estado de pronto com estado de espera e tempo de espera. Isso aí. Esse é meu medo e por isso eu estou fazendo isso bem devagarinho com vocês. Porque vão ser vários exercícios que a gente vai ver que propositalmente ele faz o uso desses termos para confundir mesmo. Então a gente não pode confundir. Então vamos repetir. Ó. Estado de pronto é quando o processo está o quê? Foi interrompido por algum
alguma característica do critério de escalonamento, como o tempo compartilhado, terminou o quantum dele, ali ele para a sua execução e espera a sua próxima vez para poder ser executado. Então ele entra no estado de pronto. No caso, P1 aconteceu isso. Então ele esperou passar P2, P3, P4 para ele voltar a sua execução aqui. Tá legal? Então isso é estado de pronto. O estado de espera é no caso de P2. Ó. P2 saiu aqui, ó, no tempo 4 e ficou de 4 até 10, né? Ficou mais 10 unidades de tempo esperando para ele concluir. Vou representar isso aqui no gráfico. Ó. Vou botar aqui uma linha, sei lá, cinza. Ó, P2 não parou aqui? Ó, P2 parou aqui. Ele só fica pronto, ele parou no 9, aqui no tempo 19, que ele volta para o estado de pronto. Por quê? Nesse tempo que ele está aqui em cinza, o P2 está o quê? No estado de espera. Ele não durou aqui 10 unidades de tempo, a sua impressão? Então, ele começou a impressão em 9, só termina em 19. Tá legal? Uhum. Conseguiram entender aí a diferença de um para o outro? Tranquilo? Entendi. Beleza. Então, vamos lá. Vamos passar para P2 agora. P2, quanto tempo P2? Qual é o tempo de espera de P2? Total agora. Vamos para o total. Vou voltar aqui. Ó. P2. Qual é o tempo de espera de P2? P2 executou isso aqui. Vamos lá. Eu vou apagar, vou ver se eu consigo apagar esse cara aqui. Apaguei, para não fazer confusão. Ó, lembra que P2... Deixa eu fazer uma marcaçãozinha aqui para vocês poderem ver. Ó, todos os processos estão prontos nesse tempo zero aqui. Ó. Nesse ponto zero aqui, os processos estão prontos. Me diz, então, qual é o tempo de espera de P2. Vou fazer em vermelho agora para a gente ver. Qual é o tempo de espera de P2? 5, né? 5? Não, é mais do que isso. 10? Deixa eu ver. 10? Não, mais do que isso. Posso representar aqui para vocês poderem ver? Olha só. P2 não está pronto aqui, ó. Olha só. Deixa eu fazer a marcação aqui para a gente ver. P2 não está pronto aqui nessa linha? P2 está pronto aqui, ó, na linha vermelha. Tá? Ah, tá. Uhum. Então, ele começou aqui? Não. Então, ele já tem um pedaço aqui de espera. Deixa eu fazer aqui novamente. Então, ó, aqui ele já está esperando daqui até aqui. Quanto tempo ele esperou aqui no estado de pronto? Aí, por enquanto, 5. 5 unidades de tempo. Legal. Aí ele executou aqui de 5 a 9. Depois ele não só voltou aqui, então vamos fazer o restante. Ó. Daqui até lá, quanto tempo ele ficou no estado de espera? Ó, de 9 até 24. Quanto é que dá? São 15 unidades de tempo? Os processadores aqui entraram em tempo de espera. Quanto tempo ele ficou aí no estado de espera nessa segunda parte aqui? De 9 a 24. Quanto dá? São 15? 15, professor. 15. Então ó, isso ele ficou 15 aqui e ficou mais 5 aqui. Então, qual é o tempo de espera do processo 2? No total, 20 unidades de tempo. Então, marca aí. Quanto é que foi o tempo de espera de processo 1? Já esqueceram? 14. Foi 14. Tempo de espera de processo 2, quanto é que foi? 20, né? 20. Então, grava esses dois números aí. Vamos para P3 agora. Qual é o tempo de espera de P3? P3. Deixa eu fazer a linha azul agora, para a gente poder 9 diferenciar. mais... Ó, o 3 começou aqui em 9. Vamos fazer a representação. Ó. Então, ele já esperou 9 aqui. E depois, ele foi daqui de 14 até 25. 9, Tá né? certo? Mais 9. Então, são 9 mais 9 dá quanto? 18. 18? Peraí, deixa eu ver aqui um negócio. Se tá batendo isso. Não, tem alguma coisa aí. Ó, ele tem 9 aqui, aí ele para no 14 Não. e volta no 20. 19, né? Peraí, deixa eu ver. 9, aí 19. Não, a gente tem aí 16. De 19 a 25. Olha lá. Ah, sim.
Tá certo? Ó, aqui no início são 9 e aqui são mais 16, não é isso? É isso? Não, agora peraí que vocês me pegaram. Eu fiquei na dúvida aqui. De 14 até 25. 9. Não, 14. 11. Não, 11. São 11, isso aí, 11. Eu estava falando 16, são 11. E aqui, mais 9, dá um total de quanto? De 20. 20. Então, grava aí, ó. P3 também tem o tempo de espera de 20. Repetindo, ó, P1, 14, P2, 20, P3, 20. E P4, qual é o tempo de espera de P4? Vou colocar aqui de outra cor. Vou colocar aqui um amarelo. Qual é o tempo de espera de P4? A P4 estava pronto aqui, 14. esperou até aqui. Quanto? 14. 14, não é isso? Então, Sim. 14 ele começou e depois tem mais algum tempo aqui para contar? Não, porque ele terminou no 19, certinho. Tá legal? Beleza. Então vamos repetir, ó. P1, 14, né? Sim. P2, 20, P3, 20, P4, 14, não foi isso? Agora Sim. vamos fazer um cálculozinho aqui, ó. Deixa eu só copiar um negócio aqui para botar aqui para mostrar para vocês que está no outro, na outra janela. Peraí. Vamos fazer só uma demonstração e aí a gente já para por hoje. Olha aqui, ó. Vou voltar. Todo mundo está enxergando aqui? Ainda? Uhum. Sim? Sim, sim. Ah, peraí, que eu fiz besteira. Por que não está trazendo para cá? Aqui, eu trouxe o texto pronto para a gente poder fazer aqui. Ó. Então vamos lá, olha aqui. Ó. O tempo de espera, como é que a gente calcula esse tempo de espera de uma forma assim mais rápida, para a gente não precisar fazer isso tudo que a gente fez? Na maioria dos casos a gente vai ver que funciona. Então tá lá, tempo de espera de P1, olha o que ele está dizendo aqui. É o seu tempo de turnaround, né, o tempo que ele gastou para ser concluído, que é aqui, por exemplo, P1 terminou em quanto aqui? Vê para mim. Onde é que P1 terminou? No 24, né? No 24. Então vamos lá. Vamos colocar aqui o cálculo. Vai ser o que aqui? Ó? 24, seu tempo de turnaround, menos o tempo de processador. Qual é o tempo de processador dele? 10. 10. 24 menos 10 é igual a quanto? 14. 14. Quanto é que foi o tempo de espera que a gente falou, que era de P1 mesmo? Que eu esqueci? 14. 14, não foi isso? Olha aí, já calculamos sem precisar fazer isso que a gente fez aqui embaixo. Vamos fazer do próximo aqui para ver se funciona mesmo? Olha aqui, ó. Vamos fazer do P2. Qual é o tempo de turnaround de P2? Onde é que P2 terminou? 25. 25, maravilha. 25 menos o tempo de processador de P2. Qual é o tempo do processador de P2? 5. 5 unidades de tempo. 25 menos 5 dá quanto? Ah, dá 20. 20. Não foi 20 que a gente falou que era o tempo de espera dele? Isso aí. Sim. Sim? Tá vendo aí? Espera aí só um minutinho que minha bateria tá acabando. Deixa eu botar o carregador aqui. Senão a gente não consegue finalizar a aula. Vamos lá. Voltamos aqui. Vamos para P3. Só para a gente confirmar mesmo. P3, quantas unidades de tempo lá? P3, o seu tempo de turnaround, quando ele terminou. P3 terminou em quanto aí? Vê para mim. No 30. No 30. Menos quantas unidades de tempo de processador ele tinha? 10. 10. Qual foi o tempo de espera de P3 que a gente calculou? 20. 20 unidades de tempo. Para fechar agora, P4. Olha lá, ó. P4, qual é o tempo de processador de P4? 19. 19, tempo de turnaround, né? Onde o P4 terminou. 19 menos tempo de processador dele, 5, igual a quanto? 14. Vê se não bateu os tempos certinho aí, que a gente tinha dito que eram os tempos de espera dos processos. É isso aí. Tranquilo? Então, a fórmula para a maioria das situações vai ser sempre isso. O tempo de turnaround, o que é o tempo de turnaround? É o último conceito. É o tempo que o processo gasta para ele ser concluído. Então, a gente vendo aqui nas setinhas, ó, P4 gastou 19, P1 gastou 24, P2 gastou 25, P3 gastou 30. Isso é o tempo de turnaround.
Então tá aqui, ó, 24, 25, 30 e 19. Menos o tempo de processador, que são esses que estão aqui de cima, aí a gente vai chegar aos tempos de espera de cada um deles. Tá legal? Sim. Beleza. Beleza? Ficou claro aí para todo mundo? Beleza, Então vamos beleza. voltar lá no nosso slide agora, para a gente fechar. Pessoal, vamos lá. Então, estamos aqui no tempo de espera. E para fechar agora é o tempo de turnaround, que ele coloca lá. É o tempo que um processo leva desde a sua criação até o seu término. Leva em consideração o tempo gasto na espera, alocação de memória, espera na fila de pronto, tudo. É onde ele começa até o seu término. As políticas de escalonamento sempre tentam minimizar esse tempo de turnaround. Então, na próxima semana, eu vou deixar esse exemplo do jeito que ele está. Nós vamos fazer o tempo de turnaround do outro exemplo do lado, para a gente poder fazer uma comparação. Como é que foi o tempo de turnaround no anterior e qual é o tempo de turnaround nesses processos agora. Vamos ver o que isso impacta naquela mudança do critério de escalonamento. Tá legal? Então, até aqui todo mundo foi? Sim. O que vai ficar faltando só para a próxima aula, vocês me lembrem, por favor, é a gente falar desses dois últimos slides, o não preemptivo e o preemptivo, que é uma outra classificação que a gente faz com relação aos critérios de escalonamento. Mas isso é um pouquinho mais demorado, eu vou deixar para semana que vem, tá ok? Tá, ok. Vou interromper aqui o compartilhamento Fechou. da tela. Vou para lá. Tranquilo? Então, alguma dúvida até aqui? Não. Tudo bem. Não. Legal? Não. Esse modelo aí que eu fiz em cima do Paint ficou legal? Vocês conseguiram acompanhar aí, legal? Sim. Deu pra conversar. Foi o melhor recurso que eu achei para tentar fazer. Se vocês tiverem alguma outra opção, eu agradeço. Mas eu não Ô, conheço. professor, no meu trabalho, meu chefe usa aquele da Autodesk Sketch. E ele esse eu brinca não naquela conheço. parada. Brinca, mas eu acho que também é porque ele tem aquela mesa digitalizadora. Então. Eu tentei usar aquele Miro. Tem um Miro que é vinculado a esse pacote da Microsoft. Pô, também é super bacana. Mas ele, para trabalhar com mouse, é horrível, cara. Você tem que ter uma... como é que a gente fala? Coordenação motora muito boa. E eu não tenho. E eu não uso mouse. Pede pra o Carioca liberar verba e comprar uma mesa digitalizadora aí pra galera. Vamos ver. De repente, se a gente continuar muito tempo aí com Né? essa pandemia, eu vou pedir sim. Mas deu para vocês entenderem ali com Sim. Paint? Acho que foi o melhor recurso. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. E assim, esses conceitos que a gente falou hoje são muito importantes porque a gente vai falar na próxima semana. A partir de agora, a gente vai fazer vários gráficos desse daí, mostrando cada critério de escalonamento desse funcionando. Por isso que eu disse para vocês que a matéria começa a ficar mais legal agora, por conta disso, ela fica mais dinâmica. Isso era com certeza seria mais bacana se eu tivesse num quadro, podendo fazer isso passo a passo com vocês. Mas não está dando, a gente vai se virando aqui. O importante é a gente não parar, tá legal? Então deixa eu encerrar aqui a gravação, só para não alongar mais o vídeo.